Antes que os trens partissem, antes que os portões de ferro se fechassem, antes que a palavra campo se tornasse sinônimo de morte industrial, tudo começou em salas silenciosas, cheias de fumaça e papel. A Alemanha de 1919 estava derrotada, humilhada, economicamente asfixiada. O Tratado de Versalhes não apenas desmontou seu exército, mas feriu algo mais profundo: o orgulho coletivo. Nas ruas de Berlim, veteranos mutilados pediam esmolas. A inflação transformava salários em poeira antes do fim do dia. O medo era constante, difuso, e nesse vazio cresceu a necessidade de um culpado visível, simples, conveniente. Foi ali que a ideia mais antiga e perigosa da Europa voltou a ganhar força: a de que um povo inteiro poderia ser responsabilizado por todos os fracassos. O antissemitismo não nasceu com o nazismo, mas encontrou nele um motor moderno, sistemático, implacável. Adolf Hitler, ainda um político obscuro nos anos 1920, absorveu teorias raciais pseudocientíficas que circulavam havia décadas. Em discursos inflamados e textos obsessivos, ele transformou preconceitos dispersos em uma narrativa total. A Alemanha não havia perdido a guerra no campo de batalha, havia sido traída por dentro. Judeus, comunistas, intelectuais, todos fundidos em uma figura abstrata de inimigo interno. Essa mentira repetida com convicção começou a parecer verdade para milhões que buscavam explicações simples para um mundo em colapso. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, a violência ainda não parecia inevitável. O que se via eram decretos, leis, burocracia. O novo regime entendeu algo crucial. Antes de eliminar pessoas, era preciso eliminar sua condição de cidadãos. As leis de Nuremberg em 1935 não mataram ninguém diretamente, mas redesenharam a sociedade alemã com precisão cirúrgica. Judeus deixaram de ser alemães. Casamentos foram anulados, profissões proibidas, direitos evaporaram em parágrafos frios. O que antes era vizinho, colega, médico ou professor, passou a ser oficialmente outro. O silêncio cúmplice da maioria transformou exclusão em normalidade. Enquanto isso, a máquina do Estado aprendia a funcionar sem hesitação moral. Ministérios, tribunais, forças policiais e empresas privadas passaram a operar de forma sincronizada. Cada formulário preenchido, cada carimbo aplicado, afastava um pouco mais a responsabilidade individual. Ninguém precisava odiar pessoalmente. Bastava obedecer. A perseguição tornou-se rotina administrativa. Em muitas cidades, a população assistia à humilhação pública de judeus como se fosse um espetáculo desagradável, mas distante. Poucos imaginavam até onde aquilo iria, talvez porque o horror ainda não tivesse mostrado seu verdadeiro rosto. Em novembro de 1938, essa ilusão se rompeu. A Kristallnacht, a Noite dos Cristais, foi o primeiro aviso claro de que a violência havia cruzado um ponto sem retorno. Sinagogas queimaram sob o céu noturno. Lojas foram destruídas. Vidros quebrados cobriram as ruas como gelo. Milhares de judeus foram presos em poucas horas e enviados a campos de concentração que até então eram apresentados como centros de reeducação. O Estado não apenas permitiu a violência, ele a organizou. Ainda assim, o mundo reagiu com indignação passageira e pouca ação concreta. O regime aprendeu outra lição perigosa: podia avançar sem grandes consequências externas. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a escala do problema mudou drasticamente. A conquista da Polônia trouxe milhões de judeus sob controle alemão. Guetos foram criados em cidades como Varsóvia e Łódź, não como solução final, mas como etapa intermediária. Muros altos, arame farpado, fome calculada. Pessoas comprimidas em espaços impossíveis, vivendo sob racionamento extremo, doenças e terror constante. Ali, a morte começou a agir de forma lenta, quase invisível, enquanto administradores nazistas observavam números, estatísticas, curvas de produtividade. Cada dia era um teste. Quanto sofrimento um corpo humano podia suportar antes de colapsar? Ao mesmo tempo, nos bastidores do poder, surgia um dilema que não era moral, mas logístico. A guerra avançava para o leste,
e com ela o contato direto com comunidades judaicas ainda maiores. As Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio, passaram a seguir o exército alemão na invasão da União Soviética em 1941. Fuzilamentos em massa tornaram-se frequentes. Homens, mulheres, crianças alinhados diante de valas comuns. O som seco dos tiros ecoando em florestas e ravinas. Mas até essa brutalidade encontrou limites práticos. Matar dessa forma era lento, desgastante para os executores, difícil de ocultar. Alguns oficiais relataram colapsos psicológicos. O regime precisava de algo mais eficiente, mais impessoal, mais definitivo. Foi nesse contexto que a ideia de uma solução total começou a se cristalizar. Não como um impulso súbito, mas como resultado de anos de desumanização gradual. O vocabulário já estava pronto. Remoção, tratamento especial, realocação, palavras neutras para ações irreversíveis. Em janeiro de 1942, altos funcionários do regime se reuniram em uma elegante casa às margens do Lago Wannsee, em Berlim. O encontro durou poucas horas. Café foi servido. Documentos foram assinados. Ali não se discutiu se milhões morreriam, mas como isso seria feito de forma coordenada, rápida e definitiva em toda a Europa ocupada. Nada naquele processo dependia de monstros isolados. Dependia de pessoas comuns, instruídas, eficientes. Engenheiros, juristas, contadores. O Holocausto não nasceu do caos, mas da ordem levada ao extremo. Cada decisão anterior, cada lei, cada discurso, cada ato de indiferença, havia pavimentado o caminho. O que estava por vir não seria um acidente da guerra, mas a consequência lógica de um sistema que havia aprendido a transformar ódio em política pública. Quando a engrenagem finalmente começou a girar por completo, já não havia espaço para retorno, apenas para execução. Os trilhos não surgiram por acaso. Eles foram pensados, medidos, desenhados para um único propósito: mover seres humanos como carga. Após a decisão tomada em Wannsee, o genocídio deixou de ser uma ideia administrativa e passou a exigir uma infraestrutura concreta. A guerra ainda consumia recursos, mas o regime nazista priorizou algo que não tinha valor militar direto: a construção de um sistema de morte eficiente. Em escritórios espalhados pelo Reich, mapas da Europa eram riscados com lápis. Rotas ferroviárias eram avaliadas. Distâncias, tempos de viagem, capacidade de vagões. A linguagem permanecia fria, técnica. O destino final raramente era escrito com clareza. Bastava uma palavra: leste. Para milhões, o primeiro contato com a solução final foi uma carta oficial ou uma ordem verbal. Judeus eram informados de que seriam realocados para trabalho. Deviam levar documentos, roupas, objetos pessoais. Em alguns casos, acreditava-se que a separação seria temporária. Em outros, o medo já era absoluto, mas a resistência parecia impossível. Guetos inteiros eram esvaziados em poucas horas, crianças arrancadas dos braços das mães, idosos empurrados com coronhadas. O som que marcava o início dessa nova fase não era o de tiros, mas o apito estridente dos trens. Os vagões de carga não tinham janelas. Não havia assentos, água, banheiros. Centenas de pessoas eram comprimidas em espaços feitos para animais ou mercadorias. A viagem podia durar dias. O ar se tornava irrespirável rapidamente. Crianças choravam até perder a voz. Adultos desmaiavam em pé. Muitos morriam antes mesmo de chegar. Quando as portas finalmente se abriam, o choque era imediato. Plataformas iluminadas, soldados armados, cães latindo, gritos em alemão. A sensação de estar entrando em outro mundo era quase física. Um mundo onde as regras humanas já não se aplicavam. Auschwitz não foi o primeiro campo, mas tornou-se o símbolo máximo porque reunia tudo: trabalho forçado, extermínio em massa e uma burocracia impecável. Localizado na Polônia ocupada, conectado diretamente à malha ferroviária europeia, ele foi expandido para atender a nova função. Birkenau, seu maior complexo, foi projetado com um único objetivo: matar em escala industrial.
As rampas permitiam que os trens chegassem quase até as câmaras de gás. O processo precisava ser rápido, contínuo, sem interrupções emocionais para quem operava o sistema. A seleção acontecia em minutos. Um gesto de mão decidia o destino. À esquerda, trabalho temporário. À direita, morte imediata. Médicos da SS observavam corpos como se avaliassem gado. Força física, idade aparente, capacidade produtiva. Não havia exames, apenas intuição treinada. Famílias eram separadas ali mesmo, sob luz artificial e gritos constantes. Muitos não perceberam que aquele era o último momento juntos. A eficiência do método estava justamente na confusão. O pânico impedia perguntas. A esperança, ainda que mínima, mantinha a obediência. Os que eram levados diretamente às câmaras de gás recebiam instruções calmas. Diziam que tomariam banho, que a desinfecção era necessária. Placas falsas, chuveiros falsos, arquitetura pensada para enganar. O Zyklon B, originalmente um pesticida, era despejado por aberturas no teto. Em minutos, o ar se tornava veneno. O som que se seguia era abafado pelas paredes grossas. Gritos, unhas arranhando concreto, corpos se empilhando em busca de oxigênio. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, definitivo. Tudo isso repetido várias vezes ao dia. Do outro lado do sistema estavam os prisioneiros forçados a manter a engrenagem funcionando. Sonderkommandos, compostos majoritariamente por judeus, retiravam corpos, cortavam cabelos, removiam dentes de ouro, alimentavam os fornos crematórios. Viviam sob a certeza de que também seriam mortos em poucos meses, substituídos por outros. Alguns registraram o que viram em escritos enterrados no solo, na esperança de que alguém um dia encontrasse. Era a última forma de resistência possível, deixar provas. Enquanto isso, em Berlim e outras capitais administrativas, relatórios circulavam. Números substituíam pessoas. Quantos transportes concluídos? Quantas unidades processadas? O sucesso era medido pela velocidade e pela ausência de problemas logísticos. Heinrich Himmler, chefe da SS, visitava campos e discursava sobre a dureza necessária da missão. Ele falava de sacrifício moral, de carregar um fardo pelo bem do futuro alemão. Muitos ouvintes assentiam em silêncio. Outros sentiam náusea. Poucos se recusavam. A máquina não exigia convicção total, apenas conformidade. O extermínio não se limitou a Auschwitz. Campos como Treblinka, Sobibor e Belzec foram criados exclusivamente para matar. Não havia grande infraestrutura de trabalho. As pessoas chegavam e morriam no mesmo dia. Em Treblinka, estima-se que até 900 mil judeus tenham sido assassinados em pouco mais de um ano. A eficiência era tamanha que, em certos períodos, quase não restavam registros individuais. A morte se tornara fluxo. Ainda assim, o sistema não era perfeito. Havia falhas, revoltas, vazamentos de informação. Em 1943, prisioneiros de Sobibor se rebelaram e conseguiram fugir em massa. Em Varsóvia, o gueto se levantou em armas contra o impossível. Eram atos desesperados, esmagados com violência brutal, mas revelavam algo essencial. Mesmo diante da aniquilação total, a submissão não era absoluta. Cada levante obrigava o regime a responder com mais força, mais segredo, mais pressa. À medida que a guerra avançava e as derrotas alemãs se acumulavam, o ritmo do assassinato não diminuiu. Pelo contrário, em 1944, com o Exército Vermelho se aproximando, centenas de milhares de judeus húngaros foram deportados para Auschwitz em questão de semanas. Trens chegavam sem parar. Os fornos não davam conta. Corpos eram queimados a céu aberto. A prioridade era clara: matar antes que fosse tarde demais. A solução final havia se transformado em corrida contra o tempo, não por arrependimento, mas por medo de testemunhas. O que começou como uma decisão burocrática agora revelava sua face mais crua. O regime sabia que estava criando algo que não poderia ser explicado, apenas escondido. Mas já era tarde.
O mundo que permitira que aquilo fosse planejado agora se aproximava das portas dos campos. E o que seria encontrado ali mudaria para sempre a compreensão humana sobre até onde a obediência, o ódio e a indiferença podem levar. O que manteve o sistema funcionando não foi apenas o terror explícito, mas algo mais silencioso e corrosivo: a normalização. Enquanto os crematórios queimavam dia e noite, a vida continuava a poucos quilômetros dali. Trabalhadores iam e vinham. Oficiais jantavam, escreviam cartas para casa, falavam do clima e da guerra. A solução final não dependia de um estado permanente de fúria, mas da capacidade humana de se adaptar ao impensável. Em pouco tempo, o extraordinário tornou-se rotina. Dentro dos campos, o tempo assumia outra forma. Dias deixavam de ser dias. Eram contados em chamadas, trabalhos forçados, seleções inesperadas. O apito que despertava os prisioneiros antes do amanhecer não anunciava apenas o início do trabalho, mas a confirmação de que ainda estavam vivos. A fome era constante, calculada para manter corpos em funcionamento mínimo. O trabalho extenuante não tinha como objetivo produtividade real, mas desgaste, quebrar pedras, carregar cargas inúteis, construir para depois destruir. A lógica era simples: esgotar antes de matar. A violência não precisava ser contínua para ser eficaz. Bastava ser imprevisível. Um guarda podia espancar um prisioneiro até a morte por um olhar mal interpretado, enquanto o outro passava indiferente. Essa arbitrariedade era parte do método. Ela destruía qualquer tentativa de compreender regras, de antecipar segurança. O medo absoluto vinha da incerteza. Muitos sobreviventes relataram que o mais insuportável não era a dor física, mas a espera, o suspense permanente entre viver mais um dia ou desaparecer naquela mesma noite. Fora dos campos, a engrenagem seguia sendo alimentada por decisões administrativas. Empresas alemãs e multinacionais utilizaram trabalho escravo em fábricas próximas aos campos. Nomes conhecidos da indústria se beneficiaram diretamente da mão de obra descartável. Para executivos e engenheiros, os prisioneiros eram números em planilhas, custos reduzidos, produção garantida. A guerra total exigia eficiência total, e o regime oferecia seres humanos como recurso abundante e silencioso. Ao mesmo tempo, informações sobre o que estava acontecendo começaram a escapar. Relatos de fugitivos, mensagens clandestinas, documentos contrabandeados chegaram a governos aliados. Em 1942, líderes judeus já alertavam para um extermínio sistemático em curso. Em Londres, Washington e outras capitais, essas notícias foram recebidas com incredulidade, cautela, burocracia. A ideia de assassinato industrial de milhões parecia exagerada, impossível de assimilar. A guerra tinha prioridades estratégicas. Bombardear linhas férreas até Auschwitz foi discutido, adiado, descartado. A morte continuou. Dentro da própria Alemanha, o conhecimento era fragmentado, mas não inexistente. Civis viam colunas de judeus sendo deportadas. Trabalhadores ferroviários sabiam que os vagões iam cheios e voltavam vazios. O cheiro dos crematórios se espalhava por cidades próximas aos campos. Ainda assim, a maioria escolheu não perguntar. O medo de punição existia, mas também existia algo mais confortável: a conveniência da ignorância. Saber demais exigiria escolher, e escolher poderia ter um custo alto demais. Entre os executores, a obediência raramente era absoluta por convicção ideológica pura. Muitos agiam por carreira, por medo de parecer fracos, por pressão do grupo. Estudos posteriores mostraram que oficiais que pediram transferência de tarefas de execução raramente foram punidos severamente, mas poucos pediram. A força do conformismo, da hierarquia e do hábito foi suficiente. Cada pequeno ato, preencher um formulário, guardar uma porta, acionar um mecanismo, parecia insignificante isoladamente. Juntos, formavam o maior crime da história moderna. Mesmo nesse ambiente, surgiram gestos de humanidade quase invisíveis. Um pedaço de pão dividido.
Um aviso sussurrado antes de uma seleção. Um médico que tentava salvar alguém alterando discretamente um número. Esses atos não mudavam o sistema, mas preservavam algo essencial para quem os praticava. A ideia de que ainda eram humanos. Para muitos, isso era tudo o que restava. À medida que o Exército Vermelho avançava pelo leste, os nazistas começaram a desmontar provas. Campos de extermínio puro como Treblinka e Sobibor foram fechados e destruídos. Árvores foram plantadas sobre valas comuns. Documentos queimados. Prisioneiros sobreviventes foram transferidos ou mortos. A tentativa era apagar vestígios antes que alguém chegasse. Mas o volume do crime tornava o apagamento incompleto. Sempre sobravam restos, ossos, cinzas, relatos. Em Auschwitz, o ritmo tornou-se frenético. Marchas da morte evacuaram dezenas de milhares de prisioneiros para o interior da Alemanha, em pleno inverno, sem comida adequada. Quem caía era executado à beira da estrada. Essas marchas não tinham valor militar real. Eram o último estágio da desumanização. Mover corpos exaustos apenas para não deixá-los vivos para o inimigo. Muitos morreram a poucos dias da libertação. O sistema começava a ruir, mas não por arrependimento. Ruía sob o peso da derrota militar. E mesmo assim, até os últimos momentos, a máquina tentou cumprir sua função. Isso revelava algo aterrador. O Holocausto não foi um desvio momentâneo, mas um projeto levado adiante com persistência até quando tudo ao redor desmoronava. Quando os primeiros soldados aliados finalmente atravessaram os portões dos campos, encontraram algo que palavras mal conseguiam descrever. Corpos empilhados, sobreviventes reduzidos a sombras, olhares vazios, desconfiados, incapazes de compreender a liberdade imediata. Aquilo não era apenas o fim de um sistema, mas o início de uma pergunta que ecoaria por décadas. Como isso foi possível? A resposta não estava apenas nos líderes derrotados, mas na soma de escolhas feitas, aceitas e ignoradas ao longo de anos. E essa revelação tornava o horror ainda mais profundo. A libertação não trouxe imediatamente o fim do horror. Em muitos campos, ela chegou tarde demais para dezenas de milhares. Quando os soldados soviéticos entraram em Majdanek em julho de 1944 e depois em Auschwitz em janeiro de 1945, encontraram algo que não se encaixava em nenhuma lógica militar conhecida. Não era apenas destruição de guerra, era a evidência física de um projeto pensado para eliminar pessoas até o último detalhe. Pilhas de sapatos, malas com nomes escritos à mão, cabelos humanos prensados em fardos industriais. Cada objeto era uma prova silenciosa de uma vida interrompida. Os sobreviventes, esqueléticos, doentes, muitos à beira da morte, não comemoravam. Alguns sequer reagiam. A liberdade para eles não tinha forma imediata. Após anos vivendo sob regras arbitrárias, gritos e medo constante, a ausência de ordens parecia irreal. Muitos demoraram dias para compreender que não seriam mortos naquela noite. Outros morreram após a libertação, incapazes de se recuperar da fome, das infecções e do colapso físico total. O fim do campo não significava automaticamente o fim do sofrimento. Enquanto isso, o mundo começava a entender a dimensão do que havia sido revelado. Fotos e filmagens feitas pelos aliados circularam rapidamente. A intenção era clara: registrar, documentar, impedir a negação futura. Civis alemães foram forçados a visitar campos próximos de suas cidades. Alguns choraram. Outros desviaram o olhar. A reação variava, mas a pergunta pairava no ar. Como isso pôde acontecer sem que todos soubessem? A resposta era desconfortável demais para ser simples. Com o colapso do Terceiro Reich, muitos dos responsáveis tentaram desaparecer. Alguns fugiram com documentos falsos, outros se misturaram à massa de prisioneiros de guerra. Havia também os que afirmavam ter apenas seguido ordens. A cadeia de comando, antes tão eficiente, agora servia como escudo moral. Cada um empurrava a responsabilidade para cima ou para baixo. O crime gigantesco parecia não pertencer a ninguém individualmente. Foi nesse cenário
que os julgamentos de Nuremberg começaram, em 1945. Pela primeira vez, líderes de um Estado foram levados a julgamento internacional por crimes contra a humanidade. O tribunal não julgava apenas ações militares, mas a própria ideia de que um governo poderia planejar e executar o extermínio de civis. Documentos foram apresentados, ordens assinadas, testemunhos chocantes. O mundo ouviu em detalhes como o assassinato em massa havia sido transformado em política oficial. Alguns réus demonstraram arrogância até o fim. Outros alegaram ignorância. Houve quem se dissesse arrependido. Mas o tribunal estabeleceu um princípio novo e decisivo. Obedecer ordens não absolve crimes dessa magnitude. Ainda assim, muitos responsáveis jamais enfrentaram a justiça. A escala do Holocausto tornava impossível punir todos os envolvidos. Milhares retornaram à vida civil, carregando segredos que raramente seriam revelados. Para os sobreviventes, a guerra não acabou em 1945. Muitos não tinham para onde voltar. Famílias inteiras haviam sido exterminadas, casas ocupadas ou destruídas. Em diversos países do leste europeu, o antissemitismo persistia mesmo após a revelação dos campos. Alguns que retornaram foram recebidos com hostilidade. Outros sofreram novas violências. A libertação não trouxe automaticamente acolhimento. Trouxe um vazio profundo, uma identidade quebrada. Campos de deslocados surgiram pela Europa. Pessoas que haviam sobrevivido ao impossível, agora aguardavam documentos, autorizações, um futuro incerto. Alguns emigraram para os Estados Unidos, outros para a América do Sul. Muitos seguiram para a Palestina, então sob mandato britânico, movidos pela convicção de que jamais estariam seguros sem um Estado próprio. A experiência do Holocausto se tornou um dos elementos centrais que levariam à criação de Israel em 1948. Uma consequência histórica direta de um trauma coletivo sem precedentes. Ao mesmo tempo, começou a batalha pela memória. Sobreviventes escreveram diários, livros, depoimentos. Muitos demoraram décadas para conseguir falar. O silêncio, em alguns casos, parecia mais suportável que a lembrança. Mas havia também o medo de não serem acreditados. O que viveram desafiava a imaginação. Como explicar câmaras de gás, fornos, seleções, trabalho até a morte? Como transmitir o cheiro, o som, a sensação de ser reduzido a nada? A negação surgiu quase imediatamente. Alguns afirmavam que os números eram exagerados. Outros diziam que os campos eram apenas prisões duras. Essa reação tornou a documentação ainda mais crucial. Historiadores passaram a reconstruir o sistema passo a passo, usando arquivos alemães, testemunhos, registros ferroviários, plantas arquitetônicas. Cada detalhe confirmava o mesmo fato central. O Holocausto não foi improviso nem exagero dos vencedores. Foi planejado, executado e registrado pelos próprios perpetradores. O impacto psicológico se estendeu muito além dos sobreviventes diretos. Soldados que libertaram os campos relataram pesadelos por décadas. Médicos e jornalistas que documentaram as cenas carregaram imagens impossíveis de apagar. A humanidade havia cruzado uma fronteira moral inédita. Não se tratava mais apenas de massacres ou atrocidades isoladas, mas de um sistema criado para matar em massa com eficiência industrial. Esse choque redefiniu conceitos fundamentais. Direitos humanos passaram a ser discutidos de forma mais concreta. A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio foi adotada em 1948. O termo genocídio ganhou definição legal. O Holocausto tornou-se referência inevitável sempre que se falava em limites do poder estatal e responsabilidade individual. Mas transformar horror em lição não era garantia de aprendizado. Ao longo das décadas seguintes, novos genocídios ocorreram. Em diferentes lugares, com diferentes justificativas, mas com mecanismos assustadoramente familiares: desumanização, propaganda, obediência, silêncio internacional. Cada repetição levantava a mesma questão incômoda. Se o mundo conhecia Auschwitz, por que isso ainda acontecia? A memória por si só não era suficiente para impedir a repetição. Ainda assim,
lembrar tornou-se uma forma de resistência. Museus, memoriais, dias de lembrança foram criados não apenas para honrar os mortos, mas para confrontar os vivos. O Holocausto deixou de ser apenas um evento histórico e passou a ser um espelho desconfortável. Ele mostrava o que acontece quando o medo supera a empatia, quando a burocracia substitui a consciência, quando pessoas comuns aceitam pequenas injustiças até que elas se tornem irreversíveis. No fim, o legado mais perturbador não foi apenas o número de mortos, mas a constatação de que nada daquilo exigiu monstros sobrenaturais. Exigiu pessoas, instituições, escolhas cotidianas. A libertação dos campos revelou o que havia sido feito. Os julgamentos tentaram impor algum senso de justiça. A memória buscou preservar a verdade. Mas a pergunta central permaneceu aberta, ecoando através das gerações. O que cada sociedade faz quando o inaceitável começa a parecer normal? Quando o silêncio finalmente caiu sobre os campos, ele não trouxe paz. Trouxe ecos. O Holocausto terminou oficialmente com a derrota da Alemanha nazista, mas suas consequências não obedeceram a datas. Elas se espalharam no tempo, atravessaram fronteiras e se instalaram na consciência humana como uma ferida aberta. O que havia sido revelado não podia ser desvisto. A partir daquele momento, o mundo sabia do que era capaz. Os números tentavam dar forma ao incompreensível. 6 milhões de judeus assassinados. Homens, mulheres, crianças, idosos. Mas os números falhavam em capturar o essencial. Cada unidade estatística escondia um nome, uma voz, uma história interrompida. Comunidades inteiras desapareceram do mapa. Idiomas, tradições, rotinas cotidianas foram apagados, sem deixar vestígios físicos. Em muitas cidades da Europa Oriental, o judaísmo não foi derrotado, foi simplesmente extinto. Para os sobreviventes, viver passou a significar carregar algo invisível. Muitos reconstruíram famílias, carreiras, países inteiros, mas o passado nunca ficou para trás. Ele surgia em sonhos, em silêncios prolongados, em gestos aparentemente banais. Uma fila longa podia provocar pânico. Um apito distante podia congelar o corpo. A memória não obedecia à vontade, ela se impunha. Sobreviver não significou escapar ileso, significou aprender a existir com o trauma. Ao mesmo tempo, o mundo passou a usar o Holocausto como marco moral absoluto. Nunca mais tornou-se um lema repetido em discursos oficiais, monumentos e cerimônias. Mas esse compromisso exigia mais do que palavras, exigia vigilância constante. O Holocausto demonstrou que genocídios não começam com câmaras de gás. Eles começam com linguagem, com a divisão entre nós e eles, com a tolerância a pequenas desumanizações que parecem inofensivas no início. O mais perturbador não foi apenas o que aconteceu, mas como aconteceu. O genocídio foi possível porque foi racionalizado, planejado, justificado com gráficos, relatórios e argumentos administrativos. Pessoas instruídas participaram ativamente. Instituições respeitadas colaboraram. A tecnologia foi colocada a serviço da morte. Isso destruiu para sempre a ilusão de que progresso, educação ou civilização por si só impedem a barbárie. A pergunta final não é apenas histórica, é humana. O Holocausto força cada geração a confrontar a própria responsabilidade, não apenas a dos líderes, mas a das maiorias silenciosas. O crime não avançou apenas pelo fanatismo dos poucos, mas pela passividade dos muitos. Cada olhar desviado, cada justificativa confortável, cada "não é problema meu", ajudou a empurrar o mundo naquela direção. Hoje, os últimos sobreviventes desaparecem. A memória viva se transforma em memória registrada. Arquivos, museus, vídeos e depoimentos assumem o papel de testemunhas. Isso torna o risco maior. Quando o horror se distancia no tempo, ele pode parecer abstrato. E quando se torna abstrato, torna-se mais fácil relativizar, negar ou repetir. A responsabilidade, então, muda de mãos. O Holocausto não é apenas uma história sobre judeus, nem apenas sobre a Segunda Guerra Mundial.
É uma história sobre escolhas humanas em condições extremas, sobre o que acontece quando o poder decide quem merece viver, sobre o momento em que a obediência se torna cumplicidade. Ele não pertence apenas ao passado, porque os mecanismos que o tornaram possível continuam existindo. O fim dessa história não é um encerramento confortável. Não há redenção total, nem justiça proporcional. Há apenas memória, alerta e a obrigação moral de reconhecer os sinais quando eles surgem. O verdadeiro desfecho do Holocausto não está em 1945, nem nos tribunais, nem nos memoriais. Ele se renova todas as vezes que uma sociedade escolhe entre a dignidade humana e o silêncio conveniente. E é exatamente aí que essa história permanece viva. Não como um relato distante de horror absoluto, mas como um espelho. Um aviso permanente de até onde o mundo pode ir quando o inaceitável deixa de chocar e passa a ser aceito.